Hoje temos a honra de receber, né, nos estúdios do Instituto Realitas, a professora Tânia Brandão. A professora Tânia é uma das mais respeitadas intelectuais brasileiras e uma profunda conhecedora e pensadora, né, sobre a trajetória do teatro e da cultura no Brasil. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar, Tânia, como é que você, qual é, como você vê a dinâmica da sua trajetória intelectual, né? Como você chegou a esse momento, né, do seu pensamento, da sua vida acadêmica. O meu interesse por cultura começou um pouco cedo, na adolescência, graças a uma coisa que hoje escasseia no país, que foi o ensino público de qualidade. Então, eu tive a oportunidade de contar com professores de excelência no antigo clássico, né, de letras e humanidades. Já era a minha inclinação para a área de humanidades e de cultura, já era muito forte, e eu me percebi estudando filosofia no segundo grau e apaixonada por história. Resolvi fazer faculdade de história, me especializei em história do Brasil e fiquei com uma curiosidade muito grande a respeito do homem brasileiro, da vida humana no Brasil. E esse caminho me levou ao teatro. E eu me senti nos primeiros momentos, talvez porque eu tivesse tido uma formação cultural de base muito rígida, eu me senti muito um peixe fora d'água, assim, uma pessoa de fora falando de algo que ela não conhecia muito bem. Então eu fiz vários cursos de teatro, tentando entender o que é isso, e foi muito curioso porque eu constatei que o teatro se faz, acontece como um saber oral, como uma tradição, e que ela é difícil de ser dominada, de ser conhecida. Exige uma convivência, né? Exige um contato muito grande com a arte e até escapa um pouco aos livros. Isso não está registrado, não é próprio, né? É mais daquela coisa do. Em artes plásticas, diríamos que é do ateliê, no teatro, diríamos que é da coxia, do camarim. Né? E em busca desse saber, eu passei da área da pesquisa, da área acadêmica, eu passei para a crítica, né? Exercia crítica em jornais, em diferentes veículos, e até hoje eu sinto um prazer muito grande em trabalhar com a crítica, ou seja, em acompanhar o teatro que está acontecendo aqui e agora, mas não nesse sentido de ser fiscal do bolso do espectador, de falar, olha, investe seu dinheiro aqui para ver esse espetáculo. Olha, não ponha seu dinheiro nisso que você vai ter um prejuízo. Eu não estou preocupada com as finanças de quem vai ao teatro. Eu estou preocupada com a sensibilidade, com as ideias, com a alma. E nesse sentido, nem sempre um espetáculo precioso e de grande aparência é o mais denso, né, para trabalhar a sensibilidade da pessoa. Portanto, eu me preocupo em olhar o espetáculo pensando historicamente, pensando esteticamente, tentando uma coisa que eu acho que é muito difícil, é muito ousado, tem muita pretensão, mas eu tento, né, estabelecer as conexões mais profundas que aquele objeto de arte pode ter dentro da mecânica social, histórica geral. Tendo em vista essa importância do teatro na vida, como você vê a atual situação do teatro brasileiro? Né? Como está o teatro brasileiro hoje? O teatro brasileiro hoje exige o melhor de nós, exige o melhor da intelectualidade, tem uma questão de urgência
de extrema gravidade. Eu considero que o teatro é um dos lugares fundamentais de formação do ser humano, de formação do cidadão. Eu acho que uma sociedade sem teatro é uma sociedade que caminha para se tornar insensível e acéfala. Eu me preocupo profundamente com a fragilidade histórica do teatro na sociedade brasileira. Mas nós tivemos ímpetos, nós tivemos momentos, nós tivemos rompantes em que essa arte se adensou, lutou, mobilizou a sociedade. Não é o caso agora. Ortega y Gasset tem um texto muito interessante sobre a ideia do teatro e que ele estabelece o teatro em forma e o teatro em ruínas. Provavelmente devemos considerar que agora estamos num lugar de teatro em ruínas no Brasil. Mas isso parece ter conexões com uma estrutura social bastante complexa. E eu acho que isso demanda a atenção de quem está preocupado em pensar a sociedade brasileira. Nós não temos uma formação de público, uma formação de plateia. Curiosamente, apesar de nós termos toda uma matriz francesa na tradição da nossa cultura, nós não temos na estrutura do ensino a incorporação densa dessa matriz francesa. Por exemplo, vamos falar bem objetivamente, nós estudamos literatura brasileira, estudamos português, vá lá como seja, mas a dramaturgia ela não está inserida no estudo da literatura brasileira. Então nós formamos professores de português que não possuem o domínio da produção dramatúrgica histórica nacional. Nós formamos professores de português que não têm uma visão da história, da dramaturgia e, com frequência, sequer têm conhecimento de grandes autores que foram grandes dramaturgos. Por exemplo, o professor de português tem uma admiração, tem um conhecimento profundo de Machado de Assis, mas ele não domina a produção dramatúrgica de Machado de Assis. José de Alencar, que tem uma produção preciosa para o teatro, ele passa desconhecido nesse aspecto da sua produção. Arthur Azevedo, que é o irmão de Aloysio Azevedo, Aloysio Azevedo foi coautor de peças com Arthur Azevedo. Ninguém sabe disso. Então, o que acontece é que o brasileiro se forma na escola com professores que não dominam, que não possuem formação voltada para a questão da história da dramaturgia. Não estou nem falando da história do teatro. Aí, então, é bem mais, né? E o cidadão termina o segundo grau, ele redige uma redação, ele talvez seja capaz de escrever uma forma poética, aprendeu e conhece, sabe reconhecer essas formas do discurso, mas ele não consegue escrever uma pequena cena, como seria para a formação do homem ocidental, seria de se esperar, que ele conseguisse dominar basicamente estrutura de personagem, conflito, ação dramática, coisas que ele habitualmente reconhecesse, né? Isso vai refletir num vazio de formação de plateia. Isso vai repercutir numa fragilidade de mercado e numa solidão muito grande da classe teatral. A classe teatral hoje, eu tenho certeza que ela não sabe a quem ela se dirige, quem é o seu interlocutor. Se debatendo nesse vazio, muito da classe teatral, muito dessa produção tende a se voltar para pesquisa, para
sofisticação de linguagem, experimentalismo. Então é muito curioso que nós temos hoje no Brasil um mercado de teatro, não vou dizer maluco, que seria um julgamento de valor, né? Mas ele é absolutamente arbitrário, porque o centro, as grandes forças de produção, de mobilização da produção de teatro, estão voltadas para a vanguarda, para o experimental. E o experimental, ele não pode ser o centro da produção de arte. A produção de arte, ela tem que ter o seu núcleo de linguagem, dos seus procedimentos, da sua tradição, daquilo que é específico da linguagem e que faz com que ela toque profundamente a sensibilidade do seu tempo. E é importantíssimo que esse núcleo vital, central, né, que vai constituir, claro, o mercado de teatro, que ele tenha franjas, que ele tenha fronteiras de litígio com o núcleo da linguagem, e aí se dá a vanguarda. Então é Broadway, Off-Broadway. Você tem o West End e tem os teatros de invenção. Você tem Calle Corrientes e você tem os teatros de invenção. Em todos os grandes centros teatrais do mundo, em todos os países com uma cidadania estruturada com ímpeto, força, segurança, você tem o teatro dando a mão, dando o braço ao ser humano, ao cidadão do seu tempo, falando da estrutura da sensibilidade e dos conceitos mais sofisticados que regem a vida, e você tem um bando de independentes, revolucionários, tentando dizer, não, mas o futuro. E aí se dá a vanguarda. Quando você inverte essas coordenadas, o teatro fica vazio. Então, é o que nós temos hoje, principalmente no Rio de Janeiro, teatros esvaziados. Uma dificuldade de captação, de sobrevivência do teatro através de si próprio, através da bilheteria. Um teatro que não se sustenta a partir do seu próprio fazer, a partir da bilheteria, é um teatro que precisa discutir a sua estruturação. Bom, e considerando isso tudo, como você vê o futuro? O futuro do teatro, o futuro da cultura brasileira, né? Considerando essa situação que você escreveu aí. Bom, acontece que eu sou realista e otimista, né? Eu mantenho os dois pés no ar, em cima desses dois pilares, a realidade e o otimismo. Então, eu acredito, eu me vejo como uma pessoa profundamente patriótica, gosto de espinafrar o Brasil, detonar o Brasil, porque eu sou brasileira, sou jacaré com cobra d'água, né? Quer dizer, sou filha de brasileiros, tipo a Raia Miúda, né? Filha de professorinha, assim, né? Então eu tenho um amor que é aquela coisa daquele amor popular. E aí eu tenho o olhar de perceber a fraqueza, a fragilidade, mas esse mesmo olhar me leva a pensar em perspectivas de solução. Eu acho que uma questão crucial para o futuro do teatro brasileiro, e eu acho que não é uma projeção, não é um delírio, né? Eu acho que está na questão da educação, na escola. Algumas pessoas da classe teatral que eu entrevistei, com quem eu convivi, até alguns nomes célebres, eram radicalmente contra o teatro na escola. Falavam que isso era uma deformação do gosto, teatro de papel crepom, né, de textos piegas, que isso não levava a lugar algum.
Eu acho que o teatro, ele acontece em função da realidade vivida. Então, num determinado momento, o teatro de papel crepom, ele é estratégico, ele é fundamental. Eu tive meu teatro de papel crepom, não fazendo, não com pessoas, mas com fantoches, com marionetes, na minha escola pública. E isso foi importantíssimo. Isso abriu canais de sensibilidade, de pensamento, que foram assim, decisivos para a minha formação e para a construção do meu espírito cidadão e para a minha intelectualidade. Nós estamos formando muitos professores de teatro. Hoje em dia, nós temos mais teatro na universidade do que no teatro. Nós temos faculdades de teatro em cidades que não têm teatro. Ou seja, nós estamos formando profissionais de teatro que pouco teatro viram na vida. Já fiz parte de bancas de concurso de professor para ingresso em universidades federais e que na entrevista eu ficava muito admirada, perguntando aos candidatos, que são pessoas do interior do Brasil, elas não são culpadas, né? É a realidade que lhes foi oferecida, perguntando quais as peças que você viu recentemente. E as peças que foram vistas recentemente eram peças absolutamente, quando existiam, absolutamente desimportantes no interior da questão da cultura. Então eram pessoas que vinham discutir o pós-dramático, o teatro contemporâneo, nunca viram uma peça do Gerald Thomas e estavam discutindo o conceito de pós-dramático. É complicado você discutir um conceito em arte sem nunca ter visto um objeto de arte relativo àquele conceito. Quer dizer, você vai discutir a perspectiva renascentista e você nunca viu um quadro renascentista. Uhum. É um exercício estranhíssimo, né? Claro. Então, nós temos uma formação maciça desses profissionais. Do Oiapoque ao Chuí, nós temos faculdades de teatro para todo lado, mas eu penso que essas pessoas que têm uma formação muito mais teórica, intelectual, do que artística, do que prática, essas pessoas vão atuar no magistério. Uhum. Elas serão professores e todas as redes municipais e estaduais estão abrindo quadro para professor de artes cênicas. Então, alguma coisa vai mudar na formação do brasileiro e eu acredito que essa situação, né, essa condição, interfira na realidade de mercado. Nós temos dois grandes mercados, os únicos mercados consolidados historicamente no Brasil: Rio de Janeiro e São Paulo. Isso não está errado, quer dizer, você não pode condenar a França por ter a capital teatral em Paris. Digamos que é assim que a vida funciona, né? Você não pode condenar a Inglaterra porque o centro da vida teatral acontece em Londres. O que não impede a existência de teatros fortes em áreas, né? Shakespeare, Royal Shakespeare Company tem sede em Londres, mas a sede dela não é exatamente em Londres. E por aí, o Festival de Avignon é uma referência mundial e é em Avignon, quer dizer, ou seja, se o Brasil tem os dois grandes centros e os dois grandes mercados no Rio de Janeiro e São Paulo é o mercado mais estável, mais forte e mais denso do momento. O Rio de Janeiro é um mercado em crise, muito tensionado e com muitos problemas. Isso significa que você pode ter outros locais de criação que envolvam linhas de trabalho, linhas de pesquisa muito fortes, que deverão aflorar em função dessa demanda que eu acredito que deva vir a partir da escola.
Então eu vejo o futuro do teatro brasileiro com otimismo, apesar do quadro histórico, né, da tradição histórica muito tensionada, muito crítica, e apesar da grande capital tradicional da cultura e do teatro brasileiro, o Rio de Janeiro, se encontrar hoje numa situação de emergência, né? Uhum. De necessidade de intervenção, indagação e de mobilização que me parece muito evidente, gerando uma cena bastante tensa. Mas eu confio no potencial da classe teatral. Nós temos uma classe teatral fortíssima como capacidade expressiva, Uhum. como capacidade de produção. Sempre o motor do teatro sempre esteve muito mais na mão dos artistas do que na mão de empresários e capitalistas. E eu acredito que teremos um bom teatro no futuro. Quer dizer, eu torço por isso, né? Porque eu gosto de teatro. Então, na verdade, é um ponto de vista onde eu acomodo a minha esperança mais profunda. Porque se o Brasil melhorar, melhora tudo, né? Inclusive o teatro. Então é bom ser otimista com o teatro, porque você está sendo otimista em relação ao Brasil também, com o futuro do Brasil. É verdade. Gostaria muito de agradecer essa entrevista maravilhosa, Tânia. Foi uma coisa muito importante, muito. Colocou muitas questões importantes para nós pensarmos sobre o teatro e a cultura e sobre o Brasil também. Então agradeço muito a sua presença aqui. Esperamos que você retorne outras vezes e que nós possamos ter um curso aqui no Instituto Realitas sobre teatro e sobre teatro brasileiro contigo aqui, que eu acho que é muito importante para a cultura brasileira, né? Uma voz sensata, uma voz que tenha profundidade da reflexão sobre os nossos problemas, né? Na área da cultura e na área do teatro. Então, muito obrigado mesmo, Tânia. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui.